grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé recebe a todos, principalmente essa que é a primeira palestra do mês de outubro, onde damos início às comemorações pelos 20 anos do Amor e Fé. Esse mês nós completamos 20 anos desta casa. E antes de eu começar a chorar, eu vou chamar, vem para casa. Vou chamar o pessoal para dar suporte aqui. Ricardo, vem cá, Marcelo. Vou escolher duas mulheres. Janete, vem aqui. Não, a Janete. Você não. E a Lucinha. Vem cá, Lúcia. Não precisa ficar com vergonha, não. Você está na tua casa. E por que eu resolvi iniciar diferente? E não porque eles são os mais importantes, não todos aqui são importantes. A Regina, a Celinha, Guinaldo, Roberto, a Maria Tereza, o Zezinho, a Claudinha, todo mundo aqui é muito importante. Mas eu resolvi chamá-los aqui porque, tirando os dois aqui, que chegaram depois, o pessoal que está aqui está desde o início. E essa casa foi um sonho que veio dali, ó, daquela chácara lá, que quem pintou aquilo lá foi Maria José. Que era uma reunião que havia mensalmente, após, entre aspas, nós sermos expulsos de uma outra casa espírita, onde mudou a presidência e falaram, olha, a partir da semana que vem não vai existir mais o trabalho de vocês. Então foi uma dissidência. E graças a Deus surgiu mais um ponto de luz, como nós sempre falamos. E lá na chácara começou com uma reunião mensal, depois 2, depois 4, até que chegou um dia que a espiritualidade virou e falou, está na hora de vocês abrirem a casa. E foi esse prédio que nós conseguimos alugar. Maria Alice ficou doente, Tácito partiu, outros chegaram, outros foram embora, Maria Alice partiu e todo mundo achava que o Grupo Espírita Amor e Fé acabaria. E não. Graças a Deus nós estamos comemorando os 20 anos e mais fortes do que nunca. E para comemorar os 20 anos, eu sei que já correu muito zum, mas nós vamos trazer uma notícia que não quer dizer que nós saímos daqui, não. Mas tudo que Tácito, Maria Alice, Vilo, Nelly sonhou, nós vamos começar a concretizar. Nós fizemos um projeto juntamente com o Lions Club e nós conseguimos uma verba e vamos começar a construir a nossa própria casa. Nós já tínhamos o terreno, mas não tínhamos verba necessária para dar início. Olha lá, o gordinho chegou. Ele nunca acorda antes das 9 horas. É um dos que nos ajudou a fazer o projeto juntamente com o Lions. E vamos dar o start, aliás, já foi dado, para construir a nossa própria casa. Não que aqui não precise de uma casa espírita. Não é isso. Aqui nós não precisamos
de uma coisa. Tanto é que nós fazemos na rua, é distribuir a nossa sopa. Então nós saímos para poder fazer. Por quê? Porque, graças a Deus, o bairro aqui é muito autossuficiente de tudo. Então nós vamos criar um novo espaço para nós podermos realizar o sonho de estar lá no meio de quem precisa. O terreno nosso é lá na Zona Norte, é um terreno de 400 metros quadrados, e eu vou mostrar para vocês aqui o início das obras. Era um terreno que não tinha algumas coisas, tinha um vizinho que plantava mandioca lá, com a nossa autorização, porque até para cuidar, para não ter invasão, não ter nada, esse terreno nós compramos em 2013, a escritura foi passada em 2013, e, se Deus quiser, dentro mais ou menos de um ano, a casa vai estar pronta para receber a vizinhança lá da Zona Norte. O terreno foi limpo, as máquinas estavam trabalhando, agora nós estamos, o projeto já está todo aprovado na prefeitura, já tem, vou mostrar para vocês aí a planta, e está limpinho, agora começou a colocar, é desordenado aqui, ó. Os tapumes. Essa é a planta baixa. Essa vai ser tudo é bem aproximado, tá, gente? Pode mudar alguma coisa durante a construção. Vai ter um salão grande, um mezanino ali, que nós podemos fazer ou brechó permanente ou a sala de evangelização. Aqui está como escritório, mas vai ser ou uma coisa ou outra. A nossa cozinha, despensa, os banheiros, a KRF, que é do Fabrício, que vai executar esse projeto juntamente com o Lions. Então é mais um passo que nós estamos dando, e repito, não que nós fecharemos as portas aqui. Pode ser que amanhã eu não esteja, ou o Zé, ou o Ricardo, ou o Marcelo. O que não pode parar é a obra. O mais importante não somos nós, não é a casa, é a causa. Então, se nós resolvermos continuar aqui, nós teremos 2 lugares. Então, mais do que nunca agora, a Claudinha brincou comigo hoje, brincou não, falou, posso fazer? Eu falei, Cláudia, agora não posso gastar mais um tostão. Todo o nosso dinheiro vai ser voltado a isso. Manutenção da nossa casa e o dinheiro que sobrar, nós vamos endereçar tudo para lá. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês.
Sem vocês nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Não é o Flávio, não é o Marcelo, não é o Zé, não é a Lucinha. É todo mundo junto no mesmo objetivo, que é levar a palavra de Jesus a quem precisa. E lá nós vamos ter condições de, além de levar a palavra de Jesus, também levar um prato de comida a quem precisa. Tá? Abro aí a palavra para quem quiser, antes da palestra do Zé. Se alguém quiser falar alguma coisa. E lembrando que só foi possível isso com um projeto que o Marcelo sugeriu, juntamente com o Fabrício, com a ajuda do Lions, para a gente ter essa verba e conseguirmos aí realizar o nosso sonho. Faz 20 anos que nós pagamos aluguel aqui e, graças a Deus, não atrasamos um dia. Então, com certeza absoluta, as coisas às vezes demoram para acontecer porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Obrigado por vocês nos ajudarem, porque ninguém faz nada sozinho. Já que ninguém tem nada para falar, deixa o Zé falar depois, porque o Zé vai ter muita coisa para falar. Cadê o meu negócio? Peraí. Tá. Isso. Zezinha, a casa continua sendo tua. O seu pendrive. Peraí. Então. Isso. Não está aí. Não quer. Imprevistos acontecem. Hã? Não. Se eu tiver aqui. Vocês já viram que. Quem sabe faz ao vivo. Só falar pela tela preta, né? Quem sabe que sabe. Zé. Não quer. A espiritualidade está trabalhando, Zé. Vai assim que Vai a assim. gente vê. Vai assim. Vai assim. Ou vai de um jeito ou vai de outro, mas vai. Vai. Bom, vocês gostaram da história do Flavinho, né? Boa história. Eu também tenho uma para contar. Eu não sou um bom contador de histórias quanto o Flavinho, mas se Jesus falava por parábolas, Ariano Suassuna com seus diversos contos, muito engraçados até, e se Rolando Boldrin contava causos, eu me meto a contar história. Não me comparo a eles, claro, mas eu tenho uma boa dose de ousadia e uma grande dose de falta de responsabilidade, de ter, né, essa cara de vir contar uma história. Eu vou contar uma história a respeito de um lugar
uma casa de oração chamada a Casa do Amor da Vila Holanda. É uma casa de oração, uma casa religiosa, localizado na longínqua cidade de Santo Antônio do Rio Claro. É bem longe daqui. Tá? A casa de oração se reunia constantemente. Num domingo, em torno das 9 horas da manhã, mais ou menos, o dirigente subiu ao púlpito, tomou a palavra, com voz firme, segura e imperativa, discursou para todos. Nossa casa está vivendo momentos maravilhosos. Nunca estivemos tão bem quanto hoje, quanto nos momentos atuais. Nunca tivemos tanto entendimento de paz, amor, fraternidade e prosperidade na nossa casa. Os trabalhos estão se desenrolando perfeitamente. Os trabalhadores estão totalmente satisfeitos. Trabalhadores todos voluntários que não estão pensando em nenhum tipo de contrapartida, nenhum tipo de recompensa pelo trabalho voluntário que fazem. Os líderes de cada grupo de trabalho estão muito satisfeitos com o desempenho de cada um. Existe muito entendimento, existe muita fraternidade, existe muitas frentes de trabalho que estão sendo ocupadas por todos. E cada vez mais trabalhadores estão se ajuntando a nós. A nossa parte financeira está totalmente controlada, graças às doações voluntárias de quase que unanimidade das pessoas pertencentes ao nosso grupo. Estamos num momento realmente muito bom. E com voz firme, segura e imperativa, continuou, dizendo que, segundo a nossa doutrina, a evolução dos espíritos se dão pelo conhecimento, pela instrução, pela sabedoria, pelo desenvolvimento da inteligência, pela interação social que tem através das sociedades, nos inúmeros aspectos da sociedade, e também pelo vencimento das provas, pela passagem pelas provas, pelas adversidades, pela superação de todos essas adversidades, de modo geral, que acontecem na nossa vida. Vamos ganhando experiência, vamos ganhando experimentação, cada vez nos sentindo mais aptos a desenvolver os trabalhos mais elevados que possam existir. Por isso, eu venho dizer que nós temos uma oportunidade muito ímpar, muito especial, de fazermos nosso desenvolvimento acelerar mais ainda, acelerar rapidamente, e nós atingirmos um grau de elevação nunca antes atingido por nenhum de nós. Nossos grupos de estudo estão abarrotados de pessoas. Nossa biblioteca, os livros estão disputados, todos ávidos por saber. Está tendo prazo marcado para devolver livro, porque tem fila de espera para seguir. Nossos seminários estão abarrotados. As palestras estão cheias de pessoas ávidas por conhecimento também. Então nós estamos num momento muito feliz da nossa casa, a Casa do Amor da Vila Holanda. Estamos realmente cheios de bênçãos nesse momento. Para que possamos fazer um upgrade realmente muito rápido, uma elevação muito rápida, nós devemos acelerar os nossos estudos.
as nossas confraternizações, a nossa socialização, aproveitar esse momento de muita paz, de muita fraternidade. Vamos fazer uma imersão no bem, na proposta do bem, na preparação para o bem. Vamos fazer uma imersão nos estudos, que seja diariamente, que seja 2 vezes por dia. Vamos frequentar constantemente a nossa casa, espalharmos todo o bem possível entre nós, porque nós somos um grupo fechado. Nós somos um grupo fechado em que o entendimento se dá apenas entre nós. Então eu proponho, meus amigos, que nós façamos desse momento uma imersão no bem, na fraternidade, no amor, na prosperidade, em vista da prosperidade de todos nós. Isso com o objetivo de termos a nossa elevação. E podemos chegar a sermos os missionários de Deus. Sermos aqueles espíritos mais evoluídos que possamos conseguir realmente, com esse instrumento, espalhar o bem e o amor, conforme a palavra de Deus. Foi. E o dirigente terminou a sua fala dessa maneira, propondo fazendo essa proposta para todos. Agora nós podemos perguntar, a história acabou. O que está envolvido nessa questão? O que é que ele está propondo? Quais são os pontos positivos, negativos? O que é de certo e de errado nessa proposta que ele está fazendo? Alguém se habilita? Uma casa fechada. Uma casa fechada. Uma casa fechada não é uma casa de Deus. Mais algum? Querendo ser melhor que os outros, ser acima de tudo, se elevar e achar que eles são melhor que todo mundo. Orgulho. O que mais que tá certo ou que está errado? Tem algum ponto certo? Tem mais algum ponto errado? Essa casa não tem problema, tá tudo perfeito. Está tudo perfeito. Nada vai acontecer. Uhum. E a força do grupo também. Como? A força do grupo. Sim, exato. O que mais? Mais alguma? Pode mascarar a perfeição. É isso aí. Buscando a perfeição. Jesus, quando esteve conosco, ele promoveu muitas curas e milagres. Inúmeras curas e inúmeros milagres, que todos nós sabemos ou já ouvimos os relatos. Mas todos aqueles que foram curados e que receberam essas dádivas de Jesus, já morreram. Quem está vivo até hoje? Ele cuidou do corpo. Ele não cuidou, ele não abriu a cabeça de ninguém para colocar a evolução. Ele sugeriu, através da sua doutrina de amor, ele sugeriu o caminho para o reino de Deus. Ele não modificou, ele não fez milagre moral na pessoa. Alguns até voltaram a cometer os erros após as curas e milagres proferidos. O que ele deixou foi um legado. Esse legado nós abraçamos pelo nosso livre-arbítrio ou não abraçamos. Moisés deixou um legado. Os 10 mandamentos e toda essa lei moral. Mas ele também não modificou ninguém. Quem quiser que siga, que pegue a sua cruz e me siga, como Jesus nos disse. Então Moisés e Jesus colocaram todos esses parâmetros para nós seguirmos e construirmos a nossa
a nossa ascensão moral, a nossa moralidade, a nossa espiritualização. Nenhum deles fez esse milagre espiritual. Não aconteceu nada disso. Foram apenas sugestões. Sugiro que você faça dessa maneira que você vai ficar melhor. No Livro dos Espíritos, fala sobre o progresso. Né? Tá lá a nossa lição sobre o progresso. Tem um progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas, do próprio desenvolvimento da humanidade. Existe sempre um progresso. O mundo existe há 13 bilhões de anos. Né? De lá para cá só progrediu, pelo que nós podemos entender até aqui. Né? Quando um povo, por exemplo, não progride tão depressa como deveria, Deus o sujeita a um abalo físico e moral que o transforma. Tá? Esse é o Livro dos Espíritos. Não é pelo amor, é pela vida. Isso é. Tá? Então, a humanidade progride aos poucos individualmente, porém não isoladamente. Progresso individual a respeito de cada um, mas não é individual. Aliás, não é isolado. Tem que haver a sociedade para que haja o progresso. Porque eu posso dar o meu exemplo, mas eu posso tomar de outro exemplo dele. Experimentação. Quais são os benefícios que a sociedade está me dando e o que eu estou dando para a sociedade. Então é interagido isso, interseccionado, né? Mas de tempos em tempos surgem nela homens de gênio que lhe dão um impulso. Esse dirigente dessa historinha, ele é um homem de gênio? Será que ele é um homem de gênio que está querendo dar um impulso para esse povo todo da sua casa de oração? Tá? O desenvolvimento do livre-arbítrio, então, acompanha o da inteligência. Aumenta a responsabilidade dos atos. Por isso que o progresso científico, o progresso intelectual, se dá muito antes do progresso moral. É bem anterior. Tá? Através, então, como ele disse, do estudo, do entendimento, do conhecimento, do aumento da inteligência, vai levar, consequentemente, a prosperidade, a prosperidade do bem, do amor, consequentemente é isso. Tá? Bom, aqui tem uma parte interessantíssima. Livro Mundo Maior, André Luiz e Chico Xavier. Capítulo 3, a casa mental, e o 4, estudando o cérebro. Calderaro diz a André Luiz: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que se divide em 3 regiões distintas. O cérebro inicial, o cérebro intermediário e o cérebro frontal, mais recente. O cérebro inicial, o intermediário e o cérebro frontal. Então ele mostra, Calderaro mostra para André Luiz e começa a dissertar a respeito de cada um desses cérebros. E vamos tentar entender um pouco o que Calderaro diz a André Luiz. É realmente uma coisa muito complexa. Esse livro, chamado O Cérebro Triuno, ele é um livro escrito em três partes, em 3 vozes, vamos dizer. Doutora Ivênia Prado, que é médica veterinária, espírita, que tem uma obra muito boa a respeito da alma dos animais. Doutor Sérgio Iandoli, que é médico clínico, mora em Campo Grande. Dr. Sérgio Lopes, que é médico psiquiatra, psicoterapeuta de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eles 3 escreveram, cada um uma parte dessa
dessa obra chamada O Cérebro Trígono. No capítulo especificamente escrito pelo Dr. Sérgio Lopes, é o capítulo chamado As Leis Morais e os Três Andares da Casa Mental, que ele faz o entendimento desse relato de Calderaro para André Luiz e associa com as leis morais que existe no Livro dos Espíritos, com as 11 leis morais que temos no Livro dos Espíritos. Então ele faz essa associação, dividindo o cérebro inicial, intermediário e o frontal dentro dessas 11 leis morais que existem no Livro dos Espíritos. Então, o castelo de 3 andares. O primeiro, que é o cérebro inicial, que tem esse aspecto intuitivo das nossas reminiscências, do nosso antigamente, da nossa ainda inferioridade maior. Nesse primeiro se torna a residência dos nossos impulsos automáticos. Sumário vivo dos serviços realizados. Tudo aquilo que nós já prestamos de serviço para a humanidade, que está imbuído, que está guardado entre nós, que é o que nós chamamos de bagagem. Bagagem espiritual, bagagem intelectual que temos, que começou nesse cérebro inicial, através dos nossos formidáveis instintos que nós temos, e que vamos agrupando cada vez mais, enraizando cada vez mais. Esse cérebro inicial, o repositório dos movimentos instintivos, sede das atividades subconscientes. Nós não lembramos dele. Existem os instintos, a característica muito boa dos instintos é que eles são automáticos. Né? Nós não aprendemos nenhum tipo de instinto. Instinto já veio desde esse fundo mental desse subconsciente nosso que já arraizou com isso. Tá? Repositório é o porão da individualidade. É o primeiro andar, lá embaixo. Aquele que dá a base para tudo que possa ser construído daí para cima, daí para frente. E arquivamos as experiências e registramos os menores atos da nossa vida. Então realmente é a bagagem que nós temos, é a base, é o alicerce de tudo que nós possamos nos desenvolver. E ele associa com essas 3 leis. O andar inicial, o porão desse castelo dos 3 andares, está associado com a lei de reprodução, de conservação e de destruição. A lei de reprodução, logicamente, é próprio da sociedade. Sociedade que tem que se desenvolver, tem que se reproduzir. Certo? Não é nada mais lógico. A reprodução está presente instintivamente no homem e em todos os seres vivos que existem. A lei de conservação é manutenção da espécie, a defesa contra predadores. A lei de destruição, no túmulo de Kardec está escrito dessa maneira: nascer, morrer, nascer novamente, mas sempre progredir. Essa é a lei. É destruição do corpo físico apenas, é destruição da matéria, é destruição das coisas que são realmente finitas e passageiras. André Luiz, em Evolução de Dois Mundos, está dizendo para nós: guarda a criatura humana a tessitura dos seus órgãos, herança de milhões de estágios dos reinos inferiores, milhões de encarnações, milhões de passagens que nós tivemos, que vamos acumulando todo o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem, a nossa inteligência.
No segundo, Castelo dos Três Andares, no segundo é o sensorial. É esse que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos nesse segundo andar. Passamos pelo primeiro, estamos no segundo. Local das conquistas atuais. O que mora nossas conquistas atuais? E nossas conquistas atuais é quase que exclusivamente material, inteligência, desenvolvimento tecnológico, conforto. É isso que nós precisamos, é isso que nós estamos desenvolvendo. Não individualmente, mas a humanidade em si, no momento atual, passa por isso. Domicílio das conquistas atuais, sucesso. Onde se ergue e consolida essas qualidades nobres que estamos edificando. Essas qualidades nós estamos tratando, nós estamos moldando, nós estamos nos preparando para um futuro. Nós temos, como eu disse, da lei de progresso, o progresso intelectual vem muito antes do progresso moral. É isso que nós estamos vivendo, é o progresso intelectual. Papel funcional da região intermediária do cérebro. Essa região intermediária tem esse papel desses receptores sensoriais. Toda essa nossa interação social, interação com o meio ambiente, nós percebemos isso, o corpo percebe isso. O corpo é o veículo que o cérebro vai perceber de dor, de temperatura, de equilíbrio, de audição, todos os nossos sentidos, os nossos sentidos. Então, esse papel está nessa parte do cérebro, essa situação, que é a nossa interação com o meio ambiente, com as outras. É ligado esse cérebro intermediário às funções alimentares reprodutivas, da autopreservação, perpetuação da espécie. Aí já entra uma outra situação, proteção e cuidados maternos e paternos. Ou seja, se já no estágio anterior do cérebro inicial existia uma proteção mais pequena da mãe com os seus filhotes, por exemplo, hoje é muito maior. Hoje esses filhotes ficam com a gente durante muito tempo. Talvez nem vão embora para outro lugar, estão sempre com a gente. Então essa proteção, né? Outra coisa que nos faz nesse cérebro muito importante é a comunicação audiovocal. Nós temos a necessidade, mesmo com uma comunicação audiovocal da humanidade toda, a gente briga o dia inteiro. Né? Guerras o dia inteiro, ninguém se entende. Imagina como é que era na Torre de Babel. Torre de Babel, levantaram a torre para chegar ao céu. Para imitar Deus, para ser igual a Deus. Né? Então, Deus colocou uma porção de línguas entre os construtores da Torre de Babel e ninguém se entendia mais. É igual hoje, né? Temos aí 200, 300 línguas diferentes e ninguém se entende direito. Tá? Essa comunicação é importante, porque imagina como é que era antes. Não tinha, com a aquisição da palavra, a aquisição desse dom, né? dessa propriedade, né? Nós conseguimos evoluir muito, conseguimos driblar muitas situações difíceis para o homem, do modo geral, na humanidade. Nesse estágio que nós temos no cérebro intermediário, que é o nosso hoje, é principalmente isso. Desenvolvimento da capacidade cognitiva, entendimento das coisas, conforto material, técnico-científico. É isso principalmente que rege o nosso momento atual na nossa escalada evolutiva. É associado
Dr. Sérgio Lopes associa esse cérebro intermediário com essas leis. Tá? Lei de trabalho, sociedade, progresso, tá? Toda essa situação. Tá? Todo trabalho é útil, conforme Jesus nos disse, conforme o Livro dos Espíritos nos diz. A sociedade, nós precisamos da sociedade, que não existe evolução isolada, apenas individual. Lei de progresso, o uso da palavra, por exemplo, nos levou a muito progresso. Esse progresso é o que nós estamos vivendo, é o progresso intelectual. O progresso moral vai se dar apenas no terceiro andar. Lei de igualdade. Lei de igualdade. A humildade talvez seja um ponto-chave da lei de igualdade. Porque se não imaginarmos que o outro possa ser melhor, ou saber mais, ou saber menos, ou ser pior, nós, não tendo humildade, não vamos saber disso. E esse é um parte importante para o aprendizado. Se nós vivemos em sociedade, eu estou aprendendo com vocês, e vocês comigo, e cada um consigo, né? Se não tiver humildade de ouvir, acatar, e depois, logicamente, conferir as coisas, né? Não dá certo. E lei de liberdade, livre-arbítrio que nós todos temos. Castelo de 3 andares. No terceiro, se o primeiro foi o instinto, o segundo, o intermediário, foi a materialidade, tá? Esse é o sentimento, esse é a elevação moral. O terceiro castelo tem um porão, primeiro andar, esse é o terceiro andar. É o sentimento, a casa das noções superiores, que nós estamos nos preparando, indicando as iminências que nos cumpre atingir. Esse castelo está nos direcionando a uma perfeição, a perfeição moral, que se traduz no cérebro frontal. Calderaro, no Mundo Maior, diz o seguinte para André Luiz: os lobos frontais, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importante. Repousam milhões de células para funcionar no setor da espiritualização. Esses centros perispiríticos são lobo frontal, o chakra frontal e o chakra coronário, que são responsáveis pela nossa elevação maior. O chakra coronário pela mediunidade. Mas continuando, ele fala assim, olha, aqui um ponto importantíssimo, olha que beleza. Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores intelectuais da humanidade, os mais inteligentes, possa ver, desde o pretérito até os nossos dias, nunca logrou 1/10 parte do uso desse cérebro. Esse cérebro tem forças de um campo virgem que a alma conquistará. Nós não desenvolvemos esse cérebro, essa totalidade dessa parte do cérebro. Não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, aprimoramento moral, elevação sublime. Tá? Quando é que nós vamos usar essa totalidade do cérebro? No futuro. Quando conquistarmos realmente essa casa mental do terceiro andar, aprimorando nosso bem, nosso amor, nossos sentimentos, purificação dos nossos sentimentos de um modo geral. É dessa maneira. Nenhum homem já logrou usar 10% dessa capacidade. Nós já ouvimos aquela expressão, o homem não usa 10%
sua capacidade mental que ele tem. É isso. Essa é associada à lei de adoração, justiça, amor e caridade e perfeição moral. Lei de adoração, elevação a Deus, elevação do pensamento a Deus. Sabemos que existe uma força maior que tem todo o poder, toda a condição de nos melhorar. Basta estarmos juntos, o que é bem difícil, né? Lei de justiça, amor e caridade. Também. A caridade faz parte, conforme Jesus nos ensinou, né? A caridade é benevolência para com todos, perdão dos pecados. A lei de adoração à fé é um sentimento inato da nossa destinação futura. Nascemos com fé, estamos com fé, vamos construindo a fé cada vez maior. Vamos incrementando a nossa fé através do quê? Da própria experiência. Experimentação das coisas que deram certo e que nós sabemos que aquela é um caminho para a nossa vitória. A fé se constrói da própria experiência da vivência que nós temos. Esse Dr. Harold Koenig diz o seguinte, que nós já ouvimos falar muitas vezes, né? Muitos expositores vieram aqui e falaram a respeito disso. Né? Há crescentes evidências no campo da psiconeuroimunologia que as emoções positivas e apoio social, tá? São associados com melhor saúde e bem-estar. Isso nós já ouvimos inúmeras vezes aqui. Né? Já lemos inúmeras vezes e temos toda essa consciência, né? De que ter um bom astral, ter alegria, ter um bom relacionamento, amizades, etc., nos faz bem, nos faz muito bem. Jesus não se faz benevolência, você é benevolente. Ou você é, porque faz benevolência, ou faz a indulgência. Se é que faz, ou se faz de vez em quando, isso não é automático. No cérebro mais elevado, no cérebro frontal, no desenvolvimento dele, isso vai ser automático. Hoje nós falamos, não, eu vou fazer uma caridade hoje, eu vou fazer uma benevolência. Né? Você não é isso. Ouso dizer, todos nós não somos isso. Nós estamos fazendo, às vezes, fazemos constantemente ou fazemos raramente. Mas não somos isso. Então, nós temos tratar de obter o prazer com recompensas. A mudança de obter prazer em recompensas materiais para ter recompensas espirituais, recompensas morais. As recompensas materiais são efêmeras, passam logo. Alguma coisa que se deseja e atinge a realização desse desejo, durante muito pouco tempo, essas coisas materiais são esquecidas e vamos querer uma outra maior. Então, para o relógio de prata, não, daqui a pouco, 15 dias quero um de ouro, etc. Não tem fim isso, porque nosso cérebro tem um lugar que chama o centro das recompensas, que sabe que isso é passageiro. Essa recompensa durante um tempo. Depois de algum tempo maior, acabou aquela recompensa, aquele prazer em ter aquela coisa nova. A Joana de Ângeles coloca para nós: o pensamento é força eletromagnética, tem ação por si mesmo. Se tiver direcionado para o bem e para a paz, ele será gerador de harmonia. Mesmo antes que surjam as atitudes, mesmo antes que aconteçam o ato mecânico, o pensamento já é
o resultado já é uma força viva, uma força positiva para todos nós. Para os outros, claro. O professor Clóvis de Barros, ele contou uma história outro dia que eu achei muito interessante. É muito interessante essa historinha. É bem curtinha. Mais uma história, mas é bem curta. 2 judeus vizinhos. Casa no fundo, tinha lá quintal dos dois e tal. Então, um belo dia se juntaram e começaram a discutir. Discutir a respeito da existência de Deus. Passaram horas discutindo. Horas abrindo livro e mostrando tal, e provas disso, provas daquilo. Aí chegaram à conclusão, depois de muito tempo, que Deus não existe. Não existe. Tá? Existe outra coisa. Não existe Deus. Tá bom, foram dormir. No outro dia, um judeu vai lá para o fundo do seu quintal e vê na casa do lado outro judeu, amigo dele, fazendo as suas orações matinais, como sempre faz. E vira para o amigo e fala, mas escuta, Deus não existe, ficamos ontem até tantas horas da manhã, descobrimos, provamos que Deus não existe, você está aí orando, porque o que Deus tem a ver com a minha oração? Não tem nada a ver com a minha oração. Se Deus existe ou não, isso não é um problema. Como é que o ateu ora? Não, o ateu não ora. Quero que dê certo esse empreendimento que eu estou fazendo. Quero que dê certo essa situação. Quero que me resolva esse problema. Ele emite todo um desejo, uma vontade nesse pensamento. Isso é uma oração. Ele pode não acreditar que existe Deus, a força natural do universo, a força primária do universo, causa primária, mas ele tem fé em alguma coisa. Ele acha que com o seu pensamento vai dar certo as coisas que ele está pedindo. Não é mais ou menos isso? A prece torna melhor o homem. A lei de adoração do Livro dos Espíritos. Ele ora com fervor e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes via bons espíritos para assisti-lo. Se tem bons espíritos, se tem Deus, não interessa. Tem o seu pensamento, a sua força, a sua vontade. Se tivermos a fé suficiente para acreditar em Deus e vivenciar com Deus, melhora mais ainda. É mais fácil. Alegria e satisfação são pouco duráveis. As satisfações materiais são poucos duráveis. Fica, depois de algum tempo, apenas a lembrança, a reminiscência. É o meio. A matéria é o meio para chegarmos à felicidade. É o meio para chegarmos a Deus. Não é o fim. Lembra do Aladim? Aladim e a lâmpada maravilhosa. Mais uma história. Aladim achou uma lâmpada. Não sabia que era maravilhosa, estava suja. Limpou a lâmpada. Parecia um gênio. Gênio todo-poderoso. É o Deus. Ele esfregou a lâmpada, apareceu Deus. Deus apareceu para ele. E aí, você pode pedir o que quiser. Ele podia pedir moral, ele podia pedir elevação, podia pedir paz, amor. Não. Ele pediu um tesouro e queria casar com a filha do rei. Aconteceu, ele se deu o tesouro, deu a filha do rei. Durante pouco tempo, acabou tudo isso. Depois ele reconquistou. Mas a história, ela deveria ter terminado ali. Ele perdeu tudo.
Depois de algum tempo ele perdeu tudo. Não tinha mais tesouro, não tinha mais a filha do rei. E o gênio o castigou, segundo as histórias. Então, ele podia ter pedido pro gênio alguma coisa duradoura. Talvez ele não soubesse, porque o gênio ali no caso, Deus é o fim, não é o meio. É o contrário. A nossa materialidade, os nossos bens, as nossas coisas, podem ser, não digo divididos, mas podem ser usados em prol da humanidade. Com esse tesouro que Aladim arrumou, ele poderia ter gerado muita coisa e talvez até aumentado o seu tesouro. Mas não. Ele preferiu o contrário. Ele só dançava com a princesa. Ele só dançava com a princesa. É isso. Não fez nada. Só queria a princesa. O filósofo da música Raul Seixas já dizia há muito tempo atrás: eu sou o princípio, o fim e o meio. Muito obrigado a todos pela atenção. Nós possamos ter um mês de entendimento muito grande em torno do nosso ideal, a nossa causa espírita. E como eu disse lá, foi o princípio. Nós estamos sendo o meio, Zé. É isso Nós mesmo. estamos sendo o meio. E, com certeza absoluta, a espiritualidade amiga, os nossos amores que se foram, continuam trabalhando para que, com braços fortes, nós consigamos ser o meio de levarmos aos mais necessitados o que eles precisam. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nesse propósito, que nós consigamos Concretizar nossos sonhos. que, Sermos o meio para esse fim. Exato, que na verdade não são só nossos, né? Nós exato. estamos sendo instrumentos. Exatamente. Canais. Os canais devidamente habilitados, instruídos e encaminhados. E é isso aí. Você não chorou hoje? Porque... Então, eu estou estranhando. Eu estou estranhando. Eu acho que estão segurando aí para não segurar. Não, eu não vou chorar. Não. É muita alegria poder trazer isso para vocês. E se Deus quiser, nós vamos ter força para concretizar tudo isso. Tá bom? É isso aí. Muito bom. Vamos fazer o sorteio lá, Zé? Vamos. Você usou de pé de mouse aqui, ó. Vamos lá. 43, Zé. Nossa. 24. Evangelho, e aí tem o Evangelho, quem precisar. Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vamos deixar quem aqui precisar, em cima. quem quiser levar. E lembrando que nós temos as tortas. Agora, mais do que nunca, nós vamos precisar vender Bueno, torta. Mais do que nunca, nós precisamos vender torta. Evangelho. Então, Não, esse aqui não é sorteio. esse aqui é presente. Esse é presente vê? da casa. Eu trouxe até plateia própria. Olha, você tá... Muito bom. E eu convido, então, os trabalhadores da casa para a nossa segunda parte.